Cultura afro-brasileira. Cultura afro-brasileira. Cultura afro-brasileira. Cultura afro-brasileira. Cultura afro-brasileira. Negritude para valer não é uma questão de opinião. A gente se encontra com toda esta vida, procurando uma guarida e alento para os filhos da escravidão. Sou banto, de Angola, de Genge, Nagô. Do Congo, de Ioió, sou nação de Xangô. Mas sou Brasil. Sou marginal, às margens da dominância. Planalto Central. Chão de estrelas um dia meu povo foi quem viu, embarcados num navio. Mas ao vê-las já se libertou dos grilhões, e foram chegando aos milhões o Brasil se reinventar. Não fossem esses negros africanos vir aqui com sua força braçal, mesmo sendo forçado ao cultivo da agricultura, da extração dos minérios, etc., essa contribuição foi fundamental para o Brasil ser o que o Brasil é hoje. Mas vamos tentar pegar um ponto médio. Que autores sempre nos despertam esse sentimento de brasilidade e negritude? Além do Gregório, nós não podemos deixar de falar do Castro Alves, né? Branco, não estava comprometido com a questão do negro pelas suas origens familiares, né? Estava comprometido pela condição de filho de fazendeiro, pela consciência, pelas leituras dos grandes poetas franceses libertários, como Victor Hugo, mas ele nos dá a notícia de um negro que começa a aparecer como gente, né? Como assim como gente? Gente que sofre. Quem lê os dois poemas épicos do Castro Alves mais importantes, né, na nossa literatura relacionada ao negro, Vozes da África, onde ele se faz de África para reclamar com Deus e para Deus o seu esquecimento, e Navio Negreiro, onde ele se mete no navio como se fosse um escravo e olha de perto aquele sonho dantesco, como ele mesmo fala, aquele tombadilho cheio de sangue, de pessoas dançando sob o impacto dos açoites. Isso é uma carga pesadíssima de consciência dos leitores brasileiros a partir do século XIX. Não há geração que se considere preocupada com o Brasil e com o seu povo que não tenha lido Castro Alves com emoção. E se dado conta de que aquela versão, às vezes espalhafatosamente condoreira, com aquele verbo cheio de luzes, não tenha a grande verdade da opressão. Se nós sairmos de Castro Alves, que é um poeta, nós não podemos desprezar um autor como Mário de Andrade, né? Independentemente de ter sido mulato. Mário também faz as elites se vergarem às questões da nossa brasilidade. E o negro é presença marcante na sua obra, ou nas suas andanças pelo Brasil, buscando notícias do nosso folclore. Aí ele pega o folclore brasileiro, não está preocupado com o folclore afro-brasileiro, mas se ele pega o folclore brasileiro, vai encontrar também as bases da nossa formação africana, né? Ele vai buscar a batida do ganzá, como ele mesmo dizia, o samba paulista. Paulo, em especial, você tem ali o que a gente costuma dizer que são as células mães do samba, né, de São Paulo, que é o jongo, que é uma cultura mais do que centenária. O jongo se dançava nas senzalas, né? Você tem aí a umbigada, que também é uma dança dos ancestrais africanos, e você tem o samba de bumbo, que era uma mistura dessa cultura interiorana. Então esses aspectos estão inseridos nesse trabalho. São aspectos e são músicas que nasceram dessa tradição africana, afro-brasileira, né? E hoje afro-banto paulista, que é o que a gente costuma fazer. O negro, ao longo dos séculos, pela colônia, pela monarquia, pelas repúblicas que tivemos, foi se impondo como intelectual, como poeta,
como artista pleno da música, das artes plásticas. E só muito recentemente, essa questão da estética, eu diria até corporal do negro, está sendo tocada. A influência é múltipla. Paulatinamente, nós percebemos que o negro foi tendo a sua estética corporal não só aceita, e às vezes era aceita até de uma forma generosa, né? Comiserada. Né? O que é comiseração? Dó, não, ele também é gente. Né? Não, o negro tem suas qualidades. Nós não podemos esquecer até do Solano Trindade, que é um poeta que elevou a cidade do Embu à condição de cidade das artes, defendeu por dentro do Embu uma proposta do sincretismo da nossa cultura com o negro. Ele foi um grande defensor dessa cultura afrodescendente. Eu acho que essa expressão pode ser cunhada a partir de Solano Trindade, mas não ficou no folclore. Né? Eu comecei em 2006 a esculpir, quando eu comecei a visitar o Museu Afro Brasil, no Ibirapuera, né? E aí eu me encantei de uma forma pelas máscaras africanas que eu não consegui não fazer, e depois que eu comecei a fazer eu não consegui parar mais, entendeu? Eu estudei algumas etnias, como os Chokwis, os Fang do Gabão, que foram as máscaras que inspiraram o Picasso, o Modigliani, que eu gosto muito. Aí estudei os Yorubás também, com as Gueledés, por causa da minha religião, né, o Candomblé no caso. E estudei muitas outras também, os Dan, da Costa do Marfim, os Guru, os Baulês, acho que quase todas as etnias que produzem máscaras. Assim. E começa assim, uma gamela, né, que é uma gamela comum, encontrada em muitas casas de umbanda no Brasil e tal. Aí eu começo acertando, né, acertando a forma dela. E aí eu começo a desenhar, centralizando uma linha vertical que me dá a simetria da peça, e é o que vai ser o meu guia para poder alinhar todos os elementos. E aí vem a parte talvez a mais interessante, que é a parte do desenho, né? As máscaras africanas, elas são... raramente você encontrar uma peça só na madeira, assim, é muito difícil, assim. Porque eles gostam de muitas cores, né? De pintar, de adereçar as peças, né? Os Chokwis, eu gosto muito da arte Chokwi porque, além de ser uma arte muito refinada, ela tem muitos adereços, muitos elementos assim, né, fixados à peça e tal. Conchas, búzios, sisal. Ela em sua grande maioria, são policrômicas, né? Então eu gosto muito da arte Chokwi. Bom, essa é uma máscara de influência Yorubá, né, da Nigéria. É uma arte que eu gosto muito também. A arte dos nigerianos, né, que são as Gueledés, né, que eles chamam. Ela representa Yamasê, né, que seria a mãe de Xangô, né, para os Yorubás. É uma máscara feminina. Os Yorubás nunca fazem máscaras masculinas, só femininas, que eles chamam de Gueledés, né, porque na África o culto aos orixás é matriarcal, né? Então ela é uma máscara feminina, representa Yamasê, que é a mãe de Xangô. E aqui é o Oxê de Xangô, né, que seria o machado com duas lâminas, né, que é o símbolo máximo de Xangô. E ele, né? Aqui é ele, sendo sustentado, amparado pela mãe, né? Foi um grande... Tem lendas belíssimas explicando o relacionamento entre os dois, né? Enfim. O negro, o que a gente sempre fala? Nos deu o quê?
a música, a malemolência, a dança. Mas não é só isso, Deus nos deu a inteligência também. A minha preocupação em dizer quais foram as contribuições é ficar sempre no folclórico de novo, que é um reducionismo. Como se o negro entrasse só com a sua malemolência, a sua sensualidade, o seu esforço físico. Isso é um estereótipo condenado. Herdamos a inteligência, herdamos a sensibilidade, herdamos a sacação da natureza, herdamos o sentimento coletivo, tribal. Temos uma cultura que, para você identificar esses caldeamentos, né, essas heranças, você corre o risco de ser estereotipado, né? Você vai estereotipando as origens. É como dizer, não, vou tirar a coroa da moeda. Nós vamos ser só cara, vamos tirar a coroa. Não tem jeito, deixou de ser moeda. Essa é a grandeza da nossa constituição étnica, né, humana. Nós somos mesmo, como diz Mário de Andrade, um arco-íris de etnia. Somos o que somos, e somos belos, somos fortes, não apesar de negros, ou mestiços, ou mulatos, né? Mas por sermos mestiços. Esta equação resume o que eu entendo como grandeza da nossa arte em relação à cultura afro-brasileira. Chegou a hora da ação, hora em que vibram os corações, hora de as fronteiras se abrirem e de todos os povos sorrirem, pois esta é a hora de nascer a decisão de poder criar um mundo bem melhor. Mais um dia já raiou, e o sol surgiu no além.